Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Peço que a pastora Veraldo me deu um momento de surpresa no serviço hoje, até estranhei a ligação. Que a gente lá em casa, quando eu sei que está todo mundo lá em casa, é um número desconhecido assim, que eu não tenho salvo na agenda, eu costumo não atender. Né? Mas aí, por incrível que pareça, meu patrão passou hoje na loja e disse assim, eu passei seu número para os clientes, fica mais fácil de saber o que tem na loja ou não. E eu pensei que fosse um cliente, né? Na hora que ele me ligou. Aí até atendi um pouco meio rude, né, pastor? Peço perdão, irmão. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, né? E eu ali preocupado, falei, Jesus, é eu mesmo, Senhor. E agora, né? E ali com o meu telefone ligado na rádio evangélica, eu falei, o Senhor vai falar comigo através de alguma mensagem agora. E nada vinha no meu coração. Eu falei, meu Deus, como que é difícil fazer a sua obra. E nisso entrou um cliente, e por incrível que pareça, ele é crente. E ele entrou conversando com ele assim, ele pegou a ração, saiu agradecendo. Eu falei, amém, né? Que Deus te abençoe também. Ele falou assim, você é crente, né? Eu disse, para a honra e glória do Senhor. Ele pegou, falou para mim, falou assim, não preocupa não. Quando você pegar o microfone hoje, é Deus que vai te usar, não o que você quer. Glória a Deus. Falei, amém, eu creio e recebo, né? Aí ele pegou e falou assim, porque na maioria das vezes, pelo jeito que eu estou vendo você gripada desse jeito, você não queria nem ir para o culto hoje. E eu tinha falado isso no meu coração na hora do almoço. Falei, Jesus, hoje nem na igreja eu vou. Porque realmente eu não estou aguentando. Essa tosse está me perturbando muito. E assim, eu fico meio cismada, porque teve toda essa pandemia, a gente fica até meio com medo de ficar junto com os irmãos, né? E eu falei, ministrei no meu coração na hora do almoço, falei, Senhor, eu não vou hoje ao culto. Aí ele pega e Deus usa o vaso que eu nunca vi para falar. Não preocupa não, porque você vai na casa do Pai hoje. Eu falei, amém, né? Se ela fazer a obra, eis-me aqui, Senhor. E assim, é uma palavra muito conhecida que o Senhor ministrou no meu coração, ali depois desse momento, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Os irmãos podem abrir a Bíblia só para a gente ter uma base. A gente não vai ler porque eu peguei o texto todo. E o Senhor ministrou meu coração para falar com a igreja hoje sobre a diferença que existe entre essas três parábolas que tem nesse capítulo. A diferença da ovelha, da dracma perdida e do filho pródigo. E são diferenças, irmãos, que a gente vê acontecer dentro da casa do Senhor. São coisas que acontecem no nosso cotidiano. E eu tiro como referência principalmente do nosso dia a dia a dracma perdida. Porque quantas vezes estamos no geral, porque a palavra de Deus fala que ela é uma espada de dois gumes. Ao mesmo tempo que eu falo para a igreja, ela volta para mim também. E quantas vezes estamos perdendo o nosso tempo, às vezes, com uma conversa fiada, ou principalmente hoje, até a conversa fiada sai pelo telefone. Estamos perdendo o nosso tempo com essas coisas e não estamos achando tempo para mim. Orar, que horas? Não estamos achando tempo para orar? Vamos orar na madrugada? Ah, não, eu tomo remédio para dormir. Nossa, não consigo. Orar na madrugada não dá, irmã Viviane. Misericórdia. Quer essa chuvinha ainda de madrugada? Não, Jesus que me perdoe, mas amanhã cedo eu levanto e antes de ir para o serviço eu ajoelho ali e oro. Será que vai ser a mesma coisa? Ou será que o Senhor requer de nós um pouquinho mais de esforço, pelo tamanho esforço que Ele fez naquela cruz, dando o seu sangue pelas nossas vidas? Será que o que a gente faz hoje, o nosso esforço de estar aqui, debaixo de chuva, ou até mesmo naquele calorão que estava esses dias,
é grande para Deus, pela salvação que Ele tem nos concedido, pelas muitas bênçãos que o Senhor tem derramado, e só da gente poder levantar e ter o fôlego de vida, de respirar, já é um ato enorme nas nossas vidas, que quantos queriam ter esse prazer e não pode? Quantos às vezes estão respirando por balões de oxigênio? Quantos às vezes dá o último suspiro ali naquele momento e o Senhor permite a morte levar? E nós temos todo o tempo do mundo e estamos perdidos, assim como a dracma que fala na palavra do Senhor. Quantas vezes nós temos dedicado o nosso tempo mais à obra do Senhor? Temos os nossos afazeres? Temos. Ai, irmã, não tem como eu estar na igreja todo dia. Todo dia tem como, não tem como. Mas é através do seu sacrifício que o Senhor vê a sua força. É através do seu encorajamento que o Senhor manifesta a graça dele sobre as nossas vidas. É através da nossa força de renunciar ao nosso eu. Igual eu falei para os irmãos no começo, eu não queria, Liliane, humanamente falando, eu não queria estar aqui hoje. Porque realmente o meu corpo, devido a essa gripe, só pede cama. Se eu fosse atender o meu corpo. E se eu tivesse falado, não, pastor Everaldo, o que é que o Senhor ia cobrar de mim amanhã? Como que o Senhor pode contar comigo se por causa de uma gripezinha, às vezes eu deixo de vir adorar o nome dele? E se a minha bênção, que eu tanto peço ao Senhor, for derramada sobre a minha vida hoje, eu tivesse ficado em casa? Quantas vezes a gente pensa, não vou lá hoje não. Quem que é o irmão que vai cantar? É o fulano. Não vou lá não. Nossa, irmão que vai pregar. Não, sabe nada. Nem conhecimento tem. Vai ser uma pataquada danada. Fala não. Compensa não. Mas às vezes o Senhor quer falar com você através de uma só palavra. E nós não damos ouvido. Ou até mesmo vimos para o culto e deixamos até mesmo o mosquitinho tirar a nossa atenção. Então, nessa noite eu quero fazer essa comparação, né? A ovelha. Aqui na palavra do Senhor fala, né? Que homem dentre vós, tendo ovelhas e perdendo uma delas, não deixa o resto, né? As 99 para trás e vai atrás da perdida. Irmãos, me chamou muita atenção isso aqui, porque a ovelha, ela é um animal frágil. Ela precisa ser tosqueada, ela precisa ser amparada, porque a ovelha, devido à sua lã, pelo que eu estudei um pouquinho, ela tem problema nas vistas. Então ela não consegue enxergar com tanta nitidez no qual ela precisava no caminho que ela faz. Mas ao mesmo tempo ela tem bons ouvidos. O que a gente pode pegar para nós a parte da ovelha? Temos ouvido a voz do nosso pastor? Será que quando a gente precisa de uma ajuda, assim como essa ovelha que se perdeu lá no deserto, a gente tem gritado, pastor, socorre? Ou a gente tem achado que o pastor, além de ser servo de Deus, ele tem que ter uma bola de cristal para adivinhar o que a gente está passando e ir atrás de nós? Irmãos, estamos passando de 2024 para 2025. O Senhor não está brincando com nenhum de nós. A palavra de Deus fala que Ele é Pai, e o Pai açoita e corrige o filho que Ele ama. Nós não estamos mais em tempo de ficar brincando com Deus. Precisamos limpar os nossos ouvidos para ouvir a voz do nosso pastor. Ele é o nosso grande pastor e destinou um pastor sobre aqui esse altar para poder nos dar a direção no caminho que temos que seguir. Mas o pastor Valdomiro tem hora que fala muita coisa que não me agrega, não me satisfaz. Vai questionar com Deus.
reclamar com ele, porque o anjo da igreja, ele tem pagado preço pelas ovelhas. Ele é o anjo da igreja, assim como ele, como outras igrejas também que a gente conhece. Pastores pagam preço. Pastor Everaldo paga preço, pastor Valdomiro paga preço. Ah, mas não me agrada. Problema, conserta a sua vida. Se não está te agradando, é porque está doendo. E o pastor não vai te chamar a atenção se você estiver andando no caminho certo. O pastor não usa cajado quando a ovelha está andando junto com as outras. Não tem como, não tem necessidade. Ele não vai bater mais numa porque ele quer que fica mais cheia de mancha ou de alguma coisa, não. O pastor conduz as ovelhas conforme o Senhor manda. E nós somos ovelhas desse redil. Nós somos ovelhas. Então por que a gente tem que empinar o nariz e fazer o que quer? E não é assim. Tá certo? Nós não somos perfeitos, não somos obrigados a concordar com tudo. Mas então seja pelo menos humilde. Chega e fala: pastor, o senhor me falou isso, e eu não gostei. O que podemos entender disso? Porque pelo menos o pastor não vai ficar sendo tapeado pelos irmãos. É muita coisa que a gente não concorda, e não é só dentro da igreja. É em casa com o esposo, é com os filhos, é no trabalho. E na igreja a gente quer ser superior. Em casa a gente enquadra o esposo e os filhos, ou vice-versa. No trabalho a gente chega e tem a autonomia de falar: eu não estou satisfeito, me dá minhas contas. E na igreja a gente quer ficar com mimimi. Por que disso, irmãos? Qual é o papel da ovelha? O papel da ovelha é ouvir a voz do seu pastor e entender que o caminho que ele está percorrendo às vezes pode estar errado. Mas nós não aceitamos correção. Estamos numa geração mimizenta, de crente Nutella, que não aceita correção. Ah, irmã Liliane trouxe uma palavra muito dura, vou sair da igreja. Amém, irmão. Mas creia, em nome de Jesus, que o que está saindo da minha boca primeiro veio de lá. Primeiro veio de lá, porque eu não tenho autoridade nenhuma de chegar em cima de um altar desse daqui e falar nada que saia de mim mesma. Porque antes de tudo, está passando por mim também. Eu não sou perfeita. Mas tem coisas que às vezes a gente deixa passar. Ah, eu não posso falar porque senão o irmão vai inclinar e vai querer sair. Vai. Jesus levanta outro lá de fora para colocar no seu lugar. Porque se você não quer obedecer o seu pastor, você não quer ouvir a voz que o anjo da igreja ouve nas madrugadas para poder conduzir a igreja, então você não está apto para ser ovelha desse redil. Não está. Eu já ouvi muito falar assim: ah, certo departamento é muito bagunçado. Pega lá, irmã, toma conta. Põe a sua mão no arado, conserta você. Vai ver o que o irmão que está lá por trás passa, para ver se você vai aguentar. Pega lá, conduz, coloca o ombro debaixo da cruz do irmão e vê se você consegue carregar. Porque não é fácil. Fácil é ficar ali. Ali é fácil. Porque ali eu posso apontar um por um. Aquele canta bem, aquele canta mal. Ah, aquele ali mais ou menos. Não, aquela ali pode. Não, não é assim. Somos ovelhas do mesmo redil. Estamos caminhando para um só lugar. É o céu. E lá não teremos separações. Ou você aprende a amar o seu irmão aqui, ou então o destino todo mundo já sabe. Porque a palavra de Deus fala: se você não ama o seu irmão que você está vendo, como pode amar a Deus? Como você pode amar a Deus? Você está aqui, terça, quinta, sábado, domingo. Jesus, Jesus, Jesus. O Senhor abrindo as comportas do céu e derramando bênção. Aí pegou a bênção. Ó Deus, obrigado, valeu. A hora que eu precisar de novo, eu volto. E não é assim.
Que possamos aprender com aquele único leproso que voltou para agradecer, e não com os 9 que foram sarados, mas foram ingratos. Assim como nós vamos entrar agora no filho pródigo. O filho pródigo, a diferença do filho pródigo com a ovelha, eu vejo da seguinte maneira. A ovelha, o pastor lá deixou as 99 e foi atrás dela. O filho pródigo não. O filho pródigo voltou pela ingratidão dele. Em primeiro lugar, ele desejou uma herança que ainda não era dele. Ele foi pedir ao pai dele uma coisa que não era dele. Porque herança, todo mundo sabe que a gente recebe depois que a pessoa falece. O pai não havia falecido. A ingratidão dele para com a família dele já começa aqui. Porque ele foi pedir uma coisa que ainda não era dele. Segunda coisa, ele vai aproveitar com tudo que o mundo oferecia para ele. Gastou toda a sua fortuna com a libertinagem que o mundo oferece. Tudo que tinha de bom. E o que ele ganhou com isso? Terceira coisa, além de ele ter agido de má fé, ele foi leviano 2 vezes. Ele pediu o que não era dele e depois lembrou de como era a casa dele e pensou: eu vou voltar, vou dar um de coitadinho para o meu pai, pedir para ele um emprego como os funcionários dele. Ele fez tudo de caso pensado, praticamente, porque ele sabia o coração do pai. Ele sabia o coração do pai. Assim somos nós. A gente está aqui dentro da igreja, a gente vem para a igreja, pede uma bênção, mas aí, às vezes, o mundo te atrai com alguma coisinha. Aí a gente pega e ó, a gente vem para a igreja e recebe uma cura, recebe uma prosperidade, recebe uma libertação da família, recebe às vezes, né, alguma coisa, até mesmo supérflua, que a gente pede ao Senhor e Ele nos concede. Aí depois, Deus, obrigado, valeu, eu vou ali passear de novo, depois eu volto. Aí quando o mundo te chuta, quando o mundo te escorraça, te esfrega mesmo, te dá uma pisa boa, aí volta mansinho, né? Ah, pai, me perdoa. E o pior de tudo, acha que vai vir Jesus, vai passar a mão na cabeça e vai ficar por isso mesmo. Irmãos, eu quero ser sincera com os irmãos. Eu sou testemunha viva disso que eu estou pregando. E com Deus não funciona assim. Não funciona. Ele nos aceita de novo? Aceita. De braços abertos, de coração aberto, como esse pai recebeu o filho? Aceita. Só que você tem uma promissória para pagar. A promissória vai vencer. E Ele quer receber, porque Deus é justo e juiz das nossas vidas. Ele é pai, mas Ele também corrige. Eu permiti que você fosse, mas agora comigo o negócio é diferente. Depois que volta, é que vai saber quem é o Deus que a gente serve. Porque comigo foi assim. Eu saí da presença do Senhor. Eu já andei, já perambulei muito. Muito. Por incrível 15 anos da minha vida. E o Senhor me trouxe da maneira mais triste. O Senhor me trouxe da maneira mais cruel que pudesse existir na face da terra. O meu testemunho de quando eu voltei realmente de coração aberto para o Senhor, ele é extenso. Mas uma frase que eu nunca me esqueci,
que eu ouvi de um profissional da saúde. Ele olhou para mim e falou assim: se a depressão existe e realmente for o fundo do poço, você cavou mais 100 metros para baixo na unha. Essa foi a frase que eu ouvi. Foram duas que marcaram muito a minha vida. Porque ele falou para mim, assim: agora você vai tomar esse medicamento aqui pro resto da sua vida. Que se você parar, você volta na onde você começou. Só que era apenas um homem. Ele não sabia que eu tinha um Deus. Ele não sabia que eu tinha um Deus que já havia me curado de um AVC para eu não ficar aleijada, para eu não ficar com nenhuma sequela. Ele não sabia disso. E Deus, ele é fiel na minha vida desde o ventre. Porque eu fui escolhida. Eu posso, literalmente, com toda a ousadia que Deus tem me dado na minha vida, abater no peito e falar: eu fui escolhida desde o ventre. Eu tenho essa certeza na minha vida. Então não é fácil. O Senhor permite sim a gente andar lá no mundo. Mas a hora que Ele chama é doído. É muito doído. E na maioria das vezes, às vezes Ele não permite deixar marcas. Mas eu tenho marcas para comprovar o que o Senhor fez na minha vida. Eu tenho marcas que comprovam o que eu passei. E estudando lá, a gente vê, né? Sim, que o filho pródigo, ele não voltou por amor. Ele voltou por interesse, porque ele cansou de trabalhar como escravo, igual estava lá limpando o chiqueiro lá e desejando a comida que os povos estavam comendo. Ele não voltou porque ele amava a família dele. Ele não voltou porque ele queria ter de volta aquele amor, aquele afeto que tinha dentro da casa dele. Ele voltou por interesse. Que aqui no versículo aqui ele fala, né? E tomando em si disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Então ele queria se tornar um empregado do pai para ver se tinha pelo menos comida pela desobediência. E nós estamos aqui nessa noite. Temos um manjar todos os dias que estamos na casa do Pai. Temos um maná do céu todos os dias que vimos aqui adorar o nome dele. Que na maioria das vezes a gente chuta: não quero. Não quero porque esse aí não desceu muito não. Esse aí foi muito pesado. Ah, não, essa palavra não foi para mim. Será que não? Porque para mim está sendo. Para mim está me fazendo voltar em muitas coisas que eu mesmo reconheço que eu preciso mudar diante do meu Deus. Para mim está sendo difícil de descer, está sim. Está complicado. Mas eu reconheço que eu preciso da presença do meu pastor. Do meu pastor Deus em primeiro lugar, do meu pastor Valdo Vivo, para me indicar o caminho certo. Se precisar da correção, a gente abaixa a cabeça e ouve. Não quero ficar perdida dentro da casa do Senhor, só vendo o tempo passar. Não é 1h30 que eu fico sentada ali, rapidinho passa. Não vamos ficar perdidos dentro da casa do Senhor. Deixa Jesus te achar nessa noite. Deixa o Senhor te encontrar nessa noite. Deixa Ele passar a vassoura que está tampando você de brilhar na presença dEle. Deixa Ele te lapidar da maneira que precisa ser lapidado. Deixa Ele te encontrar de novo. Se derrama na presença do Senhor. Fala: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Porque a ovelha, quando está perdida, o que ela faz? Ela dá sinal. Ela dá o berrinho dela lá para o pastor ouvir e falar: opa, está faltando uma. Deixa eu ir buscar ela. Ela está precisando de mim. Para que quanta ignorância na casa do Senhor, irmãos? Se nós precisamos de cada um que está aqui. Eu preciso da irmã Rosiane, a irmã Rosiane precisa de mim. Eu preciso da irmã Edneia, a irmã Edneia precisa de mim.
é um pelos outros. E estamos vivendo numa grande soberba. Eu não preciso de ninguém. Precisa. Você precisa. E Deus te mostra que você precisa de cada irmão que está do seu lado da maneira mais difícil. Da maneira mais difícil. Porque quando eu adoeci, eu batia no peito e falava, eu não preciso de ninguém, eu vou morrer sozinha. Olha eu aqui. Não morri não. E toda vez que eu tentava, o Senhor mandava um crente lá, atrás de mim. Eu chegava no local certinho, falava graças a Deus, ainda glorificava a Deus. Irmãos, olha para vocês verem como que é a sandice da pessoa. No fundo do poço, ainda agradecer a Deus. Graças a Deus não tem ninguém aqui. Hoje eu consigo fazer o que eu quero. A hora que eu virava as costas, aparecia Liane, o que você está pensando? Mas da onde saiu isso, meu Deus? Mas a gente não consegue entender o que o Senhor ainda tem com as nossas vidas. Qual é o propósito dele que ainda tem ainda sobre a minha vida, sobre a sua vida? A gente não consegue. E não adianta bater de joelho, Jesus me fala, me mostra. Não. Ele não vai te falar. É igual a grande maioria das vezes a gente está pedindo uma bênção. Senhor, me dá, Pai. Jesus, me dá uma casa. Meu Deus, eu pago aluguel, meu aluguel está caro. Senhor, me dá uma casa. Ele está de lá olhando para você assim, mas ele está vendo daqui 10 anos. Peraí, se eu der uma casa para ela vai ficar na casa dela. Aí ela vai se engrandecer porque agora ela tem casa, ela não vai me adorar. Eu vou dar a casa para ela, ela não vai nem me agradecer. Então para que ele vai te dar a casa? Jesus, eu quero trocar meu carro. Preciso dar uma repaginada. Mas se eu der um carro para ele agora, o que vai acontecer? Ele não vai para os cultos. Porque ele está de carro bom, ele vai passear com a família. Ele não vai me adorar. Ele vai se engrandecer. Porque eu estou de carro novo, não sei o que, não sei o que. Não, então não vou dar não. Fica aí no óleo mais um pouquinho. Aprende a ser humilde. Que hora que você aprender a ser humilde, aí as comportas do céu abrem e derramam a graça sobre as nossas vidas. E a gente tem que entender que o melhor de tudo, dessas 3 partes, eu tenho para mim, que é ser ovelha. Eu não quero ser a dracma e nem o filho pródigo. Eu já sofri muito como filho pródigo. E já sofri muito sendo dracma também. Igual a gente conversava muito antigamente, falava, punha alguém para cantar, lá na igreja onde eu congregava, quando eu morei aqui da outra vez, falava, vamos lá cantar. Não, irmã, eu não canto não, eu sou membro de banco. Irmão, membro de banco é parafuso. Vamos trabalhar com o Senhor. Não que o parafuso não tenha serventia, tem sim. Mas vamos trabalhar com o Senhor, é chegar nos últimos minutos da igreja na terra. E o que vamos apresentar ao Senhor naquele dia? Para de chegar lá, irmã Geralice, o que você me apresenta que você fez lá na terra? Cadê os dons que eu te dei? Senhor, eu pus tudo dentro da bolsinha com medo de perder e guardei. Mas eu não te dei para guardar, eu te dei para você usar. Eu te dei para você multiplicar. E você está escondendo. Maria, mas eu não sei cantar. Quem falou que você não sabe? Então você não vai poder ir para o céu, porque a Bíblia fala que lá no céu o louvor não vai ter fim. E aí, como é que vai fazer? Irmão, mas eu não sei falar a palavra. Não sabe não? E quem disse que eu sabia? Eu tinha pavor. Eu tinha tristeza quando chegava alguém e falava assim, você dá pelo menos uma saudação? Mas não, irmão, misericórdia, você fala não. E quem disse que somos nós? O Senhor chamou para capacitar. Não tem nenhum capacitado. Não tem nenhum capacitado. A gente tem o direito sim de se aprofundar e querer ser conhecedor da verdade. Isso sim. Mas expert nisso daqui? Não. Nessa aqui não. Só ele. Só ele consegue entender os mistérios que estão aqui dentro. É só ele. E é só ele que tem o poder de transmitir para nós.
mortais aqui nessa terra, como que deve ser feito a obra que Ele tanto deseja e que Ele tanto almeja que façamos das nossas mãos. Então essa é a palavra que eu deixo para a igreja nessa noite. E quero agradecer a confiança do pastor Everaldo, agradecer ao pastor Valdomiro. E foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. E se passar daqui agora já não é mais o Senhor. E a gente, como quer ser ovelha obediente, né? Então, que o Senhor possa falar melhor em cada coração essa noite.